Os elamitas têm 5 períodos históricos. O primeiro é o arcaico, que dura de 4.000 a 3.200 anos antes de Cristo. O segundo é o proto-elamita, que dura de 3.200 a 2.700 a.C. O período antigo, que vai de 2.700 a 1.500 a.C., é o terceiro período. O período médio, que vai de 1.500 a 1.100 a.C., é o quarto. E o período neo-elamita, que vai de 1.100 a 647, é o último período, já que em 647 o Elam foi destruído. Apesar da história arcaica e antiga do Elam ser muito fragmentada, há muitas inscrições para a religião elamita, composta por uma trinca de deuses maiores. O maior desses deuses é Inshushinak, protetor de Suzã. A outra é a deusa mãe, Kuririsha. E o terceiro é Napurisha. Se sabe que os elamitas tinham uma metalurgia muito avançada para a época, produzindo armas e ferramentas avançadas de bronze, além de terem aprimorado as técnicas de fundição dos metais. Além de que suas cidades e estados tinham grande autonomia no seu período arcaico, a sociedade elamita já produzia cerâmica sofisticada. Como Suzã estava num crescente fértil, a cidade se enriqueceu com o comércio com os sumérios, trocando metais, pedras preciosas, produtos manufaturados. A Suméria tinha grande influência cultural sobre a cultura elamita, como na sua arquitetura, com a construção de zigurates, por exemplo. Elam ficou sob a influência da cultura de Uruk de 3.500 a 3.100 a.C. Essa influência é visível na arte, arquitetura, na adoção de um sistema de contabilidade semelhante ao dos sumérios, que pela influência dos sumérios passou a cobrar tributos dos seus cidadãos. Porém, no período arcaico, devido à grande autonomia das cidades-estados, passou a haver confrontos armados entre as cidades-estados elamitas, tanto que a partir de 3.500, cidades como Susa passaram a construir seus primeiros muros. Esses muros eram feitos de tijolo de barro e indicavam que ataques de rivais elamitas eram comuns no período. Com o passar dos anos, Susa passou a ganhar proeminência sobre os outros estados elamitas e se tornou um importante centro de poder dentro do Elam, porque ela tinha um grande trunfo: a água e as terras agrícolas, já que ficava no crescente fértil, o que o resto do Elam não tinha conexão, já que viviam em zonas áridas e desérticas e com poucos recursos aquáticos e hídricos. E muitos comerciantes e líderes de clãs tinham que ir até Susa para buscar água e alimentos. E se rebelasse contra o domínio da cidade de Susa, a cidade provavelmente cortaria a sua água e os seus alimentos, o que intimidou seus rivais elamitas e passou a marcar o início da dominância de Susa perante o Elam, se tornando a cidade mais poderosa dentro da cidades-estado do Elam. E quando entramos na fase proto-elamita, de 3.200 a 2.700 a.C., se inicia um período de transição política a partir de 3.200. Após o domínio cultural de Uruk no Elam, entre 3.500 a 3.100 a.C., os elamitas começaram a desenvolver um sistema administrativo político próprio, diferente dos sumérios. Por volta do século 3000 a.C., Susa, por seu poder político, unifica o Elam e se torna a cidade dominante da área. A sociedade se torna mais complexa, com reis e governantes locais administrando a cidade e o campo por meio de uma burocracia bem estabelecida. O período proto-elamita
foi a primeira frase documentada da escrita elamita, embora sua escrita não tenha sido totalmente decifrada. O sistema de escrita era um cuneiforme baseado no cuneiforme sumério, que era usado principalmente para registros administrativos, como nos impostos, comércio, estoque de grãos e gado. Tais registros mostram uma economia organizada com cidades, coletando tributos de áreas rurais também. A economia proto-elamita era baseada na agricultura, como na produção de trigo, cevada, tâmaras e outros produtos agrícolas, na pecuária, gado e bovinos, e no comércio de metais e pedras preciosas com a Suméria. Susa e outras cidades elamitas trocavam bens com a Suméria e com as culturas do Vale do Indo, que ficam na atual Índia. Produtos elamitas, como a cerâmica decorada e tecidos de linho fino, eram exportados para as terras vizinhas. A crescente centralização sugere que os proto-elamitas estavam formando uma organização militar bem organizada para manter o poder sobre as cidades menores. A arquitetura defensiva, como nos muros fortificados, indicava que as cidades estavam se protegendo contra as invasões, provavelmente dos sumérios e dos nômades do norte e noroeste do Irã. Porém, por volta do ano de 2700 a.C., o sistema proto-elamita entrou em colapso e Susa passou por mudanças políticas significativas. A escrita proto-elamita desapareceu e foi substituída pelo uso do cuneiforme da Cádia. De 2700 a 1500 a.C. foi chamado de período antigo do Elam, e veria o surgimento dos primeiros reis documentados e no surgimento de um estado mais organizado e centralizado. Por volta de 2600, surgem outras cidades importantes, como Anshan, no Elam. Houve um estado de estreito contato comercial e conflitos frequentes com as cidades sumérias poderosas, como a cidade-estado de Ur e a cidade-estado de Lagash, que eram no período as mais poderosas da Suméria. Em 2334, Sargão da Cádia conquista Susa e anexa o Elam ao Império Acádio, formando o primeiro grande império da história mundial. E durante mais de um século, Elam foi uma província que ficou sob o controle dos acadianos, mas manteve as suas tradições religiosas e culturais. E por volta do ano de 2200, com o colapso do Império Acadiano, o Elam se rebelou e recuperou a sua independência. Com a queda dos acádios, o Elam se fortaleceu e começou a se expandir na região. O rei Puzur-Inshushinak, que reinou no século de 2100, foi um dos primeiros reis a unificar as principais cidades-estados do Elam e desafiar o poder dos sumérios. O rei Puzur desenvolveu o uso da escrita elamita linear, que foi a tentativa de criar um sistema independente de escrita e se retirar do cuneiforme mesopotâmico sumério. No entanto, após a sua morte, o Elam declinou e entrou em conflitos com o Império Neo-Sumério da dinastia de Ur entre 2100 a 2000 a.C. E Susa foi perdida para os Neo-Sumérios e Elam se transformou em um estado vassalo dos Neo-Sumérios. E por volta do ano 2000 a 1900 a.C. se inicia a imigração dos ários ou arianos para o Irã. Os ários ou arianos eram um povo indo-europeu que migrou do atual sul da Rússia e Ucrânia em direção ao sul da Ásia e ao Oriente Médio. Os povos ários ou arianos, como os medos ou os partas e os persas, chegaram ao norte do Irã e se estabeleceram como tribos por lá até se desenvolverem séculos depois. Com a queda da Neo-Suméria em 1900, Elam novamente se reestruturou e voltou a ser independente. Durante o século de 1800 a 1700, o Elam
entrou em guerras constantes com o antigo Império Babilônico, até que em 1764, o famoso rei da Babilônia, Hammurabi, que foi o responsável pela criação do primeiro código de leis, ou Código de Hammurabi, derrotou o Elam e tomou Susa. Mas o domínio babilônico sobre o Elam foi breve, pois em 1600 os babilônios entram em colapso. O primeiro Império Babilônico cai e se enfraquece, e o Elam volta a ser um país independente. E por outra vez, o Elam ressurgiu e começou a atacar as cidades da Mesopotâmia novamente, enfraquecendo o domínio babilônico. Em 1500 a.C., o Elam estava mais forte do que nunca e conseguiu expandir a sua influência na Mesopotâmia. O reino se tornou um dos mais importantes do período, um dos principais rivais da Assíria e da Babilônia, os dois maiores impérios da Mesopotâmia na época, entrando em um período de grandes conquistas, que foi o auge da civilização elamita, e iniciando o período médio elamita, que se iniciou em 1500 e duraria até 1100 a.C. Durante o período, Elam se organizou politicamente e consolidou seu controle sobre Susa e Ashan. Os reis elamitas estabeleceram um governo central forte, com um sistema de vassalos e governadores locais. Foi construídos grandes templos dedicados aos deuses elamitas, como ao deus Inshushinak, o principal deus de Elam. O sistema de escrita cuneiforme elamita foi refinado. Entre 1400 a.C. a 1200 a.C., o Elam foi governado pela dinastia Igilhárida. Essa dinastia expandiu seu poder e o poder do Elam para fora do Planalto iraniano e fortaleceu suas relações diplomáticas com os cassitas que governavam a Babilônia na época. O comércio fortaleceu e floresceu com Elam, controlando rotas que ligavam a Mesopotâmia ao Vale do Indo. Nesses 200 anos, houve um período de paz entre Elam e a Babilônia, devido a alianças matrimoniais entre os dois povos. Porém, de 1200 a 1100, uma guerra entre os dois, entre elamitas e babilônicos, eclodiram. De 1200 a cerca de 1100, a dinastia Shutúrida governou Elam. O rei elamita Shutruk-Nakhrunti, que reinou de 1135 a 1155 a.C., lançou uma série de campanhas militares contra a Babilônia e derrotou a dinastia cassita. Em 1158 a.C., os elamitas saquearam a Babilônia, levando consigo artefatos ricos e importantes, entre eles o grande código de Hammurabi e a estátua do deus Marduk, o principal deus babilônico. O rei Shutruk expandiu o território do Elam até o sul da Mesopotâmia, tornando o Elam a potência dominante da região. Shutruk foi sucedido em 1155 a.C. por Kutar-Nakhrut, que reinou até 1120. Kutar consolidou o poder elamita sobre a Babilônia e fortaleceu o poder elamita na Mesopotâmia. No entanto, sua morte em 1120 a.C. deu início a revoltas internas e a perda do poder elamita na Mesopotâmia. E por volta do ano 1100 a.C., com a ascensão da dinastia Issim na Babilônia e no fortalecimento dos assírios, Elam entrou em declínio. E Elam sofreu invasões e guerras internas. E por volta do ano 1100, os elamitas foram empurrados de volta para os seus territórios originais pelos assírios e pelos babilônicos, o que causou um período de fraqueza e colapso na civilização elamita, o que marcou a transição para o novo período da Idade do Ferro e para o período neo-elamita, que durou até 647 a.C.
O período marcou uma série de disputas dinásticas locais, além de entrar no pé esquerdo no período da Idade do Ferro, o que fez a civilização elamita praticamente entrar em colapso. Durante esse período, os assírios começaram a pressionar os elamitas e se expandiram, se tornando uma ameaça crescente para o Elam. Além disso, revoltas internas enfraqueceram a autoridade central do Elam. Pequenos reinos surgiram, o que fez a autoridade de Susa colapsar. Foram feitas tentativas de recuperar o controle neo-elamita, como no reinado de Tipti-Romban, no século de 800 a.C. Elam tentou recuperar territórios perdidos e resistir aos assírios. Porém, embora o Elam tenha tentado se organizar, a crescente força da Assíria e os conflitos internos intermináveis fizeram fracassar as tentativas elamitas, e o declínio do Elam foi acelerado pela ascensão dos Medos ao noroeste do Irã. Os Medos estavam em expansão no século de 700 a 600 a.C. Em 700 a.C. foi formado o Império Medo no norte do Irã. Então, a partir de 650 a.C., os Medos começaram a atacar as terras elamitas, e a pressão foi aumentada pelos assírios. Quando em meados de 648 para 647, o rei da Síria, Assurbanipal, lançou uma grande campanha sobre a Susa, a capital do Elam. E em 647, os assírios cercaram e capturaram a cidade, o coração do Elam, que foi completamente saqueada. O saque de Susa foi brutal. Os assírios destruíram a cidade, seus templos e sua cultura. Os palácios foram destruídos, as riquezas foram saqueadas. O rei elamita, Telman, foi morto pelos assírios. Assurbanipal levou prisioneiros, incluindo mulheres e filhos da elite, para a Síria, onde foram humilhados pelos governantes da região e pelos assírios. E Susa foi anexado aos assírios. Nisso, os elamitas deixam de existir, e os Medos ocupam o seu lugar, e o que sobrou do território elamita não foi conquistado pelos assírios. E sobre o rei Fraortes, que reinava desde 678 e governaria até 625, os Medos ocupariam o que restou do Elam e fundariam o Império Medo, que duraria por um pouco mais de um século, até 550 a.C. E a história dos Medos eu falarei no próximo episódio. Estejam lá para ver. Fique com Deus e até a próxima.